Obrigada aí, né, pela oportunidade de estar aqui novamente, né? Sou professora de design e a formação acadêmica. Oi? Na questão da formação acadêmica, eu sou bacharel em computação, licenciada em artes e mestre em rede de computadores. Então, na verdade, eu faço questão de trazer pelo menos essas 4 formações aí, exatamente para dizer o quanto a área que eu estudo está vinculada à minha formação. E na UNEB, estou no curso de design, como o Márcio falou, e também pertence ao mestrado em tecnologias aplicadas. Então, a apresentação eu dividi em 2 partes, né? Um momento que a gente fala um pouco sobre design, que é o que eu estou trabalhando, e voltado, né, para o design. E o segundo momento eu apresento, que eu nem apresentei para a linha ainda, né? São os resultados bem parciais da pesquisa de pós-doutorado, né, que busca a influência de Bourdieu na produção científica da área de design para a educação. Então, é mais ou menos isso, e aí eu começo nesse momento 1 falando um pouco sobre design, né? E começo desde o IHC. Então, a importância do IHC, da usabilidade, do design e do user experience para a educação, né? Como é que isso está, como é que está relacionado essas coisas que eu venho estudando com a minha pesquisa de pós-doutorado. Então, de uma forma geral, quando a gente pensa nisso, no IHC, na usabilidade, em todas essas siglas, é mais ou menos como serão as interfaces do futuro. Então, a gente pensa como é que as pessoas estão desenvolvendo os jogos, como é que vão ser essas interfaces no futuro, como melhorar a experiência do usuário. Esse usuário é o usuário aluno, é o usuário cliente, ali tem um universo. E como serão as interações? Então, na educação, como o design e o designer, que é o profissional, podem contribuir para boas experiências na educação. Então, a ideia é mais ou menos essa. Aí eu trago todo um histórico, né? Que o que é o IHC? Né? O IHC é a interação humano-computador. Se eu estiver falando muito rápido, vocês falam. É uma área da ciência da computação que ela tem como objetivo elaborar sistemas cujas interações sejam simples e intuitivas para os usuários. Então, no Brasil, essa preocupação com a interação do ser humano com o computador, ela vem em 1990, quando os computadores pessoais começam, de fato, a ter uma abrangência bem maior. Mas ela vem desde a década de 70, se preocupando com os manuais. E aí, em 1998, ocorre o primeiro workshop sobre fatores humanos em sistemas computacionais, compreendendo usuários e construindo interfaces. Aí eu coloco aqui uma curiosidade que é quase dark, né? Se fosse 33 anos, a gente ia falar, poxa, a gente está voltando aí 33 anos. Eu trago exatamente o que foi discutido em 1998, 22 anos atrás, na área de IHC, que a gente ainda continua trazendo muitas vezes como novidade para as nossas áreas, que é exatamente o projeto de interface centrado nos usuários. Eu lembro que eu falei sobre isso e aí o pessoal falou, mas como é que você vai desenvolver interfaces que não sejam centradas nos usuários? Seriam centradas em quê, então, né? Então, você pode centrar simplesmente na tecnologia disponível e, de alguma forma, esquecer as necessidades dos usuários. Isso existe. Então, critérios e recomendações ergonômicos, requisitos dos usuários, auxílio à navegação em hipertexto e uma coisa que tem a ver também com jogos, que são as avaliações dos jogos, as avaliações de interfaces. Eu me lembro que quando eu comecei assim, a estudar com Lean, eu era do Comunidades, acho que nunca vou deixar de ser, e eu perguntei para uma pessoa que desenvolvia jogos como é que ele avaliava, né, os jogos, e aí ele respondeu assim, olha, a gente normalmente desenvolve os jogos e coloca para os meninos jogarem. Então, se eles gostarem, está avaliado. E, na realidade, aí a pergunta vem, e se eles não gostarem, né? Então, se eles não gostarem, você vai refazer tudo? Não vai refazer porque o jogo já está pronto. Então, são preocupações que a gente tem que ter aí na área de design, na área de desenvolvimento de jogos, como uma curiosidade que a gente está discutindo na área de HT já há 22 anos, né? Coisas que, para muita gente, atualmente é novo. Bem cortadinho, né? Exatamente o projeto de interface centrados nos usuários, né? Centrado nos usuários, requisitos dos usuários, e principalmente avaliação de interfaces. Então, a gente sempre precisa estar pensando nisso
E embora isso seja algo que é de bastante tempo atrás, ainda é novo para muita gente, né? E aí eu trago como curiosidade também que esse ano o 19º simpósio de HC vai ser realizado no espaço, né? Seria em Diamantina e agora vai ser realizado no ciberespaço, né? Aí. E aí eu venho em IHC e usabilidade. Então eu estou caminhando, né? Eu venho da interação humano-computador e aí eu entro exatamente na questão da usabilidade. Então, em mais ou menos 1980, surge esse termo em várias outras sessões, e que foi chamada por Bin Schneiderman de Software Psychology. Aí, com isso, eles se juntam para desenvolver a ISO 9241, seção 11, de 1998, pode ser usado por usuários específicos para alcançar objetivos específicos com eficácia, eficiência e satisfação em um contexto de uso específico. Mas como medir a satisfação dos sujeitos, né? Como verificar, então, a usabilidade? E isso aí você consegue envolver em tudo. Aí começam a surgir, como medir a usabilidade, começam a surgir critérios. Então, você tem aqui iniciativas dos Estados Unidos, da França e do Brasil. Então, um dos autores mais famosos assim que ficou nessa área foi Edu Nielsen, que acabou entrando na área de educação. Passaram a ser conhecidas, né, em várias áreas, né? E aí a Heloísa Baranauskas e a Heloísa Rocha acabou fazendo uma discussão na Unicamp que teve assim um destaque bacana aqui no Brasil, e na obra dela, que é essa aqui, ela está disponível nas referências dessa apresentação. Ela traz uma compilação de tudo que está aqui nesses outros aqui. Então, foi bastante bacana e a gente acabou conhecendo outros trabalhos. E de Nielsen, eu não vou falar, elas são super conhecidas, são as 10 euricas de Nielsen, que você pode utilizar para avaliar assistência. E aí eu trago só uma das heurísticas, que é, por exemplo, essa aqui, o feedback para o usuário. Então, em alguns sistemas, eles colocam exatamente quanto tempo você ainda tem. Então, você pode sair, tomar um café. Então, você avaliar isso no sistema. E aí, vem o item da minha tese, que tem relação com as limitações das heurísticas que estavam já no mercado, né? Aí, a proposta que eu tinha, bem ingênua, era o desenvolvimento de uma metodologia de avaliação de jogos. Só que Lean estava na banca, né? Então, todo mundo tem que falar de Lean, eu também vou falar de Lean. Aí, Lean estava na banca e ela, imediatamente, na minha qualificação, ela disse, olha, não tem como você desenvolver uma metodologia, porque quando você mudar a tipologia do jogo, você vai ter que criar novos critérios. Então, praticamente, isso não existe o que você está propondo, né? E foi aí que eu acabei trazendo a avaliação baseada em perspectivas. Porque eu já conhecia da área de engenharia de software uma pessoa, né, que foi o Forrest Chu, da Universidade de Maryland, que ele tinha desenvolvido a avaliação baseada em perspectivas para o documento de requisitos de jogos. Eu entrei em contato com ele e falei que eu iria fazer isso na área de jogos, e ele disse que não tinha conhecimento de ter sido usado antes, e ele gostaria muito também de saber como é que eu ia desenvolver isso. E aí deu total apoio. Então, eu trago aqui embaixo, né, como se fosse um cenário para a gente fazer uma avaliação. Então, esse tipo de avaliação, que é uma parte que está no meu projeto de doutorado, eu trago exatamente o cenário onde eu vou avaliar um jogo. Então, digamos que esse jogo seja da área de saúde, então eu trago um especialista da área de saúde, eu trago o público do jogo, um empreendedor na área de jogos e trago um jogador experiente. Então, na realidade, existe uma pluralidade de olhares aí, né?
E aí cada um vai focar na sua área de especialização. Então, certamente, quando eu trago alguém que é da área de medicina e o jogo é na área de medicina, ele tem um foco maior na descoberta de problemas que sejam da área médica. Mas ele não deixa de ter o olhar periférico, olhando, por exemplo, contraste, harmonia, demora no retorno quando ele está jogando, por exemplo. Então, isso está demorando demais. Então, ele não deixa de ver esses outros problemas, mas o foco dele vai ser exatamente na área dele. Então, se eu trago um designer, o designer ele vai ter uma visão maior, por exemplo, em análise da leiturabilidade, legibilidade, logotipo, então, personagens, um foco maior, mas eles não deixam de ter a visão periférica. Enquanto, quando você junta tudo isso, você tem uma probabilidade muito maior de encontrar problemas. Então, você tem de encontrar mais problemas do que você simplesmente pedir a um avaliador que faça uma análise baseando em heurísticas já criadas. Então, foi mais ou menos isso que surge lá na minha tese por conta da fala de Lean. E aí a gente vem e sai de um IHC, de uma usabilidade, e passa para um novo quesito que é exatamente o prazer. Então, por exemplo, o jogo, as ferramentas, os softwares, as plataformas, pressupõe-se que ela tem funcionalidade, então ela tem que fazer aquilo que ela diz que vai fazer, ela tem que ser fácil de usar. Peraí que deixa eu só... Ele tem que ter funcionalidade, usabilidade, e entra agora o prazer, que é exatamente o que chamamos de user experience, a experiência do usuário. Então, na realidade, a gente entra agora em um momento que é a experiência do usuário. E aí, quem define o que é a experiência do usuário é exatamente Donald Norman. Aí eu fiz uma transcrição do áudio, né, que ele faz uma apresentação e ele diz exatamente o que é. Então, a experiência do usuário, ela é tudo. Então, quando a pessoa diz, eu sou designer de experiência, então, na realidade, ele pode ser designer de interfaces, pode ser designer de arquitetura, então, várias outras áreas. Mas, na realidade, o design de experiência, a experiência do usuário, é tudo desde que você pensa em comprar um equipamento, por exemplo, até a hora que você descarta esse equipamento. Então, algumas áreas, elas podem contribuir para que você tenha uma boa experiência. Então, na realidade, design de identidade, de interface, o design industrial, de interação, de informação, de serviços, de informação e também a pesquisa do usuário. Então, eu vou dar alguns exemplos disso para a gente passar para a segunda parte. Então, o design de identidade, então, ele é um conjunto de peças. Então, você vê que fizeram um material por comunidades virtuais e você chega no YouTube e você já identifica. Então, um fundo vermelho, a chamada. Então, tem todo um contexto ali que cria essa identidade. Então, aqui no caso, que eu trouxe o Itaú, então, a cor é uma das coisas mais fortes que ele tem. Né? Aí vem o design de interfaces. Eu gosto muito dessa definição do design de interfaces, que é exatamente trazido para aquelas duas lá, a Heloísa Vieira e a Cecília Baranauskas.
Então, aqui a interface para o lápis e aqui embaixo a interface para o dedo humano. Já aqui a interface para o dedo humano e aqui a interface para o papel. Então, ela diz que a interface é onde o contato entre duas entidades ocorre. Então, ela não diz aí se é digital, se é analógico, né? Então, você consegue ter uma definição aí para a interface. Então, o foco da interface ela está no produto em si, como os sistemas e sites que permitem a interação do usuário. Então, aqui eu mostro a CNN para desktop e aqui a CNN redimensionada para o celular. Aí o design de produto, que também pode auxiliar na questão dessa experiência do usuário, ele está preocupado com a interação física, com ergonomia, com tamanho, com cores, com a forma. Eu trago alguns exemplos do design industrial, design de produto, que você se sente bem, que você tem, de fato, orgulho em utilizar. Já o design de interação, eu trago novamente aqui Nielsen, né? Que aí entram exatamente critérios, consistência, padrões para que o usuário não se perca. Então, ele vem com componentes físicos e digitais. Design de informação, ele é mais abstrato. Então, que tipo de informação eu vou fornecer? Como vão ser agrupadas? Né? Quais são as prioridades? Então, é algo mais abstrato. Aí eu trago essa tela aqui do Netflix. Então, aqui, na realidade, cada um aqui, quando entra, tem exatamente as suas informações, né? E as suas ofertas de acordo com o seu perfil. E vem o design de serviços também, que eu coloco essa imagem exatamente. Eu tenho duas cafeterias com o mesmo preço, o mesmo café. O que me faz escolher a cafeteria A ao invés da cafeteria B? Então, é o design de serviços, que ele é mais completo, é uma visão holística do negócio, processo, funcionário, fornecedor, atendimento. Então, isso aí também auxilia na experiência do usuário. E a arquitetura da informação, ela pega aquilo que foi definido lá no design de informação e faz uma estrutura. Então, ela estrutura a informação. Aqui tem um exemplo de wireframe, que é, no caso, um protótipo. E aí a gente vem também com pesquisa do usuário. Então, você conhecer o usuário e suas necessidades. Essa aqui é uma fala do Steve Jobs. Ele diz, não adianta você perguntar ao usuário o que é que ele quer, porque ele não vai saber dizer, porque ele não sabe o que ele quer. Então, na realidade, você precisa observar os usuários, né, para daí você oferecer produtos e serviços. E aí, tudo isso que eu falei, como é que eu posso melhorar a experiência do meu usuário? Então, quem é o meu usuário para o qual eu desenvolvo as minhas atividades em todas as áreas? Como é que eu posso promover, auxiliar a experiências, a que essas pessoas tenham boas experiências com aquilo que eu desenvolvo? Então, refletir sobre até mesmo a aula, os objetos de aprendizagem, né? Pensar no usuário, estar próximo do usuário, conhecer o usuário principalmente. Aí, para esse primeiro momento, eu trago como sugestão uma série que é de design, que foi indicada para mim por Cláudia Cedrais e que eu fiquei apaixonada, que é a Abstract, e o livro do Donald Norman, que é o design emocional. Ele trata de 3 critérios aí, que é o visceral, o comportamental e o reflexivo, quando a gente desenvolve, né, quando a gente faz produtos. Então, eu entro nesse segundo momento, que é exatamente os resultados parciais da pesquisa de pós-doutorado, né, que eu tinha começado quando eu apresentei antes e eu acabei modificando, certo? Então, na realidade, a minha motivação para fazer essa pesquisa, ela vem quando eu ainda estava no grupo, né, no Geotech, e a gente foi ler um pouco de Bourdieu. A gente começou erradamente pelo Homo Academicus, e um livro que foi realmente muito complexo para a gente entender no primeiro momento.
porque Bourdieu é bastante conhecido, mas em algumas áreas ele não é sequer citado, né? Então eu não conhecia e aí fiquei muito apaixonada, daí comprei vários livros, fiz download. Então, na realidade, assim, e gostei muito dos conceitos dele, estou estudando, né? Então, eu acredito muito também no potencial do design. Eu tenho uma visão de mundo de que a educação precisa acolher, interagir mais com áreas de computação, de engenharias, de design. Então, na realidade, a colega fez uma palestra, né, sobre o hackers e ela falou que ela sentia um certo preconceito, né, com relação ao pessoal de computação. Então, é assim, eu acho que é o mesmo sentido que o pessoal de computação tem quando vai também para a área de educação. Porque, de alguma forma, eles são vistos como técnicos, né, meramente técnicos, e parece que não conseguem muito superar isso, e seria uma junção muito boa, né? Tanto a parte de educação como essa parte mais técnica de computação, engenharia, design. E eu tenho uma visão mais forte ainda de que o design precisa falar mais, a educação, falar mais sobre design em educação. Né? O que, é que a gente pode fazer? Então, é um retorno que eu estou fazendo na minha área, né? E agora, com tudo com foco na educação. Então, a minha questão de pesquisa é qual a influência de Bourdieu na produção científica da área de design para a educação. A ideia é investigar isso. Em termos, quando eu tento fazer essa pergunta, eu estou trabalhando com link de antemão, já agradeço a Bia pela oficina do Zotero, a Massinho pela oficina aí do Mendeley, a Dilson pelo Mendeley, e para você, Marcinho, também aí o Atlas TI, não é isso? E, na realidade, assim, estou aprendendo muita coisa, também a oportunidade de utilizar, né? De estar aprendendo e estar fazendo utilização disso. Então, eu vou fazer a revisão sistemática no período de 20 anos, 2000 a 2019, e eu comecei com os periódicos da área de design, qualificados de A1, A2, A3, A4, B1, B2 e B3. Mas eu vou acabar expandindo para o B4 e o B5 também. Vou também fazer a pesquisa de teses e dissertações, inserir um periódico Design Studies, por conta da fala dele, né, de ser bastante conhecido na área, embora ele não esteja lá na qualificação da CAPES. E também, eu já falei, um congresso brasileiro de pesquisa e design e desenvolvimento em design. Pegando informações, estou capturando informações como ano de publicação, base de dados, qualificação. Então, eu estou pegando 22 itens em cada publicação que é selecionada. Estou usando o Excel, estou usando o Mendeley, e estou usando os descritores como Design e Educação em Bourdieu, Design and Education em Bourdieu, Design em Bourdieu, Design e Ensino em Bourdieu e Design and Teacher em Bourdieu. E no caso do retorno igual a zero, para evitar, no caso, para evitar vieses, eu coloco só para me certificar, coloco somente o nome Bourdieu. Então, na realidade, não existe mesmo. E aí tenho como critérios de exclusão os estudos duplicados, repetidos, né? Estudos que não tragam referências de Bourdieu, estudos que não sejam primários, estudos fora do período e estudos que não sejam da área de design e publicados cujo acesso necessite de pagamento. Então, a publicação inteira, ela precisava, era $15 cada artigo, então eu tirei ela. E o gerenciamento que eu estou usando, já falei as ferramentas, né? O Mendeley, o Excel, a busca avançada do Google, quando a publicação não tem busca própria. O Atlas TI estou estudando ainda, junto aí com o Massinho, o Linho, o grupo. E a minha situação atual, eu tenho 25 publicações. Deixa eu só
tentar só mais uma vez. Deixa então, Josi, Meire, por favor, te pedir uma coisa que já está nos bastidores. O pessoal gostou muito das referências, né, que você fez aí. Se depois possível, eu acho que talvez, se eu entendi bem, são as referências que vão compor o seu estudo de pós-doutoramento, né? E aí talvez seja prudente esperar a publicação e tudo mais. Mas se você puder compartilhar, se eu entendi bem, né, as referências aqui, o pessoal agradeceria, porque realmente é algo que chama atenção, né? Esse tensionamento que você faz. Mas vamos ver se você consegue. Infelizmente, parece que não, né? Certo. Deixa eu ver se ele compartilha. Pelo menos eu já estou no finalzinho, Márcio, viu? Tranquilo, nós temos ainda 5 minutos. Pronto. No finalzinho. Ele não compartilhou. Mas, assim, eu tenho 25 publicações para leitura, referente a 7 periódicos, e nessas 25 publicações, elas apontam 31 referências para Bourdieu, e aí, na realidade, a primeira impressão é que nessas 25, 15 referências são para a obra A Distinção, de Pierre Bourdieu. Então, o segundo lugar vem com 3 e as outras ficam pulverizando várias outras referências. Meus próximos passos é analisar, porque eu não li todas ainda, fazer a busca das demais teses, dissertações e já apresentar os resultados. Então, não está aparecendo aí, mas eu tenho as referências, pelo menos dessa apresentação, e aí eu posso disponibilizar as que estão lá no Mendeley também. Certo, pessoal? Então é isso. Fico à disposição aí para vocês. Maravilha, Josimeire. Para mim é bastante interessante, né? As referências que eu via de Bourdieu, sempre muito voltadas para o campo da sociologia, né? Eu não vejo estudos nessa área, e esse tensionamento que você está fazendo, talvez, né, traga para a gente um diálogo, uma abertura de um diálogo um pouco maior, né? Expandindo esse tensionamento. Eu vou abrir aqui para o pessoal fazer alguma colocação, alguma pergunta, já agradecendo, né, a Josimeire pela... Infelizmente, nós tivemos esses contratempos da plataforma, mas a gente tem que aprender com isso também, né? Eu acho que esses mediadores, né, cada vez mais eles vão se integrar ao nosso modo de fazer. E ter o plano B, eu já vou pensar nisso aqui agora também, se a gente já faz a próxima fala no meeting, coloco isso também aberto para o pessoal poder opinar, e vamos ver aqui. Por enquanto, eu não identifiquei questões, né? Mas esse pedido das referências seria interessante se você assim se sentir confortável, viu, Josimeire? Porque eu sei que o trabalho está em curso, né? Apesar de que aqui ninguém vai querer atravessar a sua pesquisa. Mas como é algo realmente que desperta atenção, né, alguns colegas já pediram que você, se pudesse compartilhar suas referências, seria bom. A gente tem um grupo lá, né, para poder fazer isso. Alguém gostaria de fazer algum questionamento? Sabe, Josmeire, te pedir para você falar um pouquinho de como é que é esse processo de equilibrar, né, esses diferentes expertises que você falou, né, no design de interface, porque são várias pessoas que vão estar colaborando ali, e nem sempre é fácil você fazer esse equilíbrio, né? Como é que é essa experiência? Porque entra ali a pessoa que é o interessado da área, você tem o design, você tem né, muitas vezes o programador, e por aí vai. Eu não sei se eu me fiz claro na minha questão, né, mas como é que é essa experiência de dosar, né, e encontrar esse caminho do meio entre diferentes sujeitos que vão estar integrando esse processo. Você fala quando na sessão de avaliação, por exemplo? Sim, sim. Porque assim, o que acontece? Quando eu fiz o mestrado, eu fiz umas avaliações de ferramentas de mineração visual de dados. E aí eu tinha critérios para as ferramentas, né, para a parte de desenvolvimento mesmo do sistema, de interface, e os avaliadores, eles avaliavam tudo ao mesmo tempo. Então, isso não funcionava muito bem. Então, quando a gente
coloca que você vai avaliar aquela área que é de sua expertise e te deixa de alguma forma livre, então você consegue trazer mais problemas, que quando junta tudo, então, teoricamente, ele te daria um número bem maior de descobertas, porque você está focando na sua área, sem deixar de ver as outras que também te incomodam, né? É isso que você está perguntando? O funcionamento ele é sempre interessante, né? Porque é muita gente que participa da coisa, mas deu para esclarecer. Eu tenho aqui uma sequência de pessoas que queriam falar, vou passar para a Lin, depois tem o Dielso e o Paulo, tá? Vamos passar para o pessoal, são 10h30, para a gente poder controlar direitinho o tempo aqui das questões. Aí eu pediria para as pessoas serem o mais diretas possível, para a gente poder aproveitar ao máximo nossos convidados, sem perder, claro, né, a qualidade que a gente, né, tem que tirar desse momento. Valeu, pessoal. Vamos lá, Lin. Então, bom dia para quem ainda não vi. Parabéns pelo trabalho, Meire. Eu acho muito interessante a discussão que você propõe de trabalhar com o capital intelectual, dialogando com Bourdieu para a nossa área. Porque, realmente, a gente tem uma discussão de Bourdieu em educação, mais dentro da sociologia da educação e mais quando se pensa a questão das escolas, né, pedagógicas, porque entra a discussão sobre uma perspectiva reprodutivista em educação. Mas o povo da comunicação interage muito, né, com o Bourdieu. Então, tem muita publicação dialogando. Mas com essa perspectiva que você quer fazer, tem um olhar e uma contribuição que eu acho que é inovadora, que é tentar articular a perspectiva de Bourdieu com esses ambientes interativos e ainda dialogar com as discussões relacionadas com usabilidade, que é um tema muito caro também aqui para o grupo, né? Muita gente trabalha com essa discussão da usabilidade, foi o caso de Glória, que hoje não está aqui, está em Brasília, num evento lá, o caso também de Romero, que também trabalhou com avaliação de usabilidade, tem o caso de Regina, que também vai trabalhar. Então, assim, essa perspectiva que você traz e a sua apresentação, eu acho que foi muito interessante para todo mundo, né? Porque nós que trabalhamos com ambientes interativos temos que estar o tempo todo preocupados com esse sentido, né, que o usuário aqui, entre aspas, né, atribui a esse ambiente com o qual ele está interagindo. Então, essa preocupação tem que ser grande por parte de quem desenvolve e por parte do pesquisador também. E compreender, que é o que você quer, né, o sentido que é atribuído e como isso agrega valor ao capital intelectual dos alunos, eu acho que é importante. Então, queria parabenizar só, mas fiquei na dúvida de uma coisa. Eu não sei se eu não ouvi bem, porque realmente hoje está muito ruim essa perspectiva. O ambiente já foi bom, não sei se é a sobrecarga, não sei. Quando você falou que você ia trabalhar com B3, B4, B5, são os periódicos, aí se são, a minha pergunta, por que trabalhar com periódicos que dentro da própria avaliação do sistema antigo, né, porque todo mundo está sabendo que a CAPES está mudando essa ideia aí do Qualis para avaliar as produções e vai trabalhar com outra métrica. Novamente, eu digo que eu já passei um vídeo, que quem não viu tem que ver, porque é importante. Então, a minha pergunta é, por que você, se foi realmente isso que eu vi, que eu posso ter ouvido errado, viu, Meire? Por que optar por trabalhar com periódicos que já, por uma avaliação, por mais que a gente tenha críticas a esse sistema avaliativo, ela já ela é colocada como, sem querer desqualificar ninguém, mas sendo redundante, ela não é colocada como aqueles, por exemplo, que seria o LOCO. Então, era isso que eu queria saber, se eu entendi, porque eu posso ter entendido errado. E é isso, parabéns, eu fico super curiosa para ver, eu sou uma leitora assídua de Bourdieu, aprendi Bourdieu quando eu estava estudando na minha primeira especialização para pensar essa questão das tendências pedagógicas, depois quando eu li as coisas que Carmen escreve lá da Facom, mas assim, muito como uma leitora distante, né? Você me despertou o interesse e o desejo de saber mais. É isso. Pronto, Lin. De alguma forma foi isso, Lin. Eu, na realidade, assim, onde é que eu vou buscar esses artigos? Então, eu disse, eu vou na CAPES e vou ver esses periódicos. E aí lá, o design, os periódicos de design estão dentro de arquitetura.
Então, você tem 1.203, pelo menos atualmente, na 2016, tem 1.203 periódicos, e desses 1.203, 41 trazem exatamente a escrita design, mas nem todos eles são relacionados com design, porque design está relacionado com arquitetura, então não tem muita relação mesmo com o design. Mas desses 41, eu tirei aproximadamente, não lembro certo, mas talvez 29, 28 periódicos, e aí eu disse, vou pegar qualificados, porque são publicações que já foram avaliadas. Então, a ideia era essa. Você acha que eu não deveria pegar esses? Porque eu tenho um congresso, tenho as teses e dissertações, e tenho esses também. Eu acho que você deve pegar os congressos, que são importantes, é um espaço que tem muita socialização de ideias que estão sendo produzidas em gestação, resultados, acho legal. As teses também, mas eu acho que no que se refere aos periódicos, você devia estabelecer aqueles que são realizados por pares e que estão na qualificação CAPES, por exemplo, entre A1, A2 e B1, entendeu? Porque aí você já garimpa, além de você trabalhar com os periódicos que são, digamos assim, julgados melhores, entendeu? Certo. Você já tem critério, você já usa como critério de exclusão. Então, um critério de exclusão é apenas periódicos que foram qualificados pelo sistema Qualis em A1, A2 e B1. Certo. Mais os eventos que você citou aí, que são eventos importantes, tais. E dissertações e teses. É engraçado como você vê, né? Eu fico pensando, menino, eu não vou me sustentar, não, porque eu estou de férias, fico me metendo. Como a educação realmente fica sempre atrás de muita coisa. O tema de Jaqueline, por exemplo, ela acha um monte de coisa também, até em arquitetura e menos em educação. Você vê como a gente precisa mudar isso aí, né, gente? A educação tem que acordar para o mundo e não botar aí novamente. Nós temos um ministro agora, que é um retrocesso também. Mas é isso. Pronto, obrigada, Aline. Parabéns pelo trabalho. Desculpa, Josineira, eu te cortei. Eu ia só falar, né, que nós temos muito pudor, né? A educação é um lugar muito cheio de pudor, e às vezes é um engessamento, na verdade, né? Que não contribui, né? É triste isso, né? Talvez a gente chegue mais um pouco de ousadia, sem perder, né, as questões de fundo da educação, claro. Mas vamos lá, Gesimeire, tem mais pessoas aqui com questões. Eu não sei se você queria considerar alguma coisa para falar da Aline, você se sinta à vontade. E aí eu passaria a palavra para o Dielso. Certo, pode passar. Pronto, posso falar então? Bom dia. Bom dia. Então, a minha pergunta já é mais básica, talvez. Eu sou da área de ensino de ciências, né? Então, portanto, eu não seria, às vezes, tão enquadrado na educação e nem tão enquadrado também na área das ciências exatas, ditas exatas, mas, de qualquer forma, o Bourdieu, eu tenho uma certa leitura e também vejo que ele não aparece, né, ressonante na área de ensino de ciências. Aparece, mas também de forma tímida. E a pesquisa eu acho super interessante, né? Mas eu gostaria de ouvir mais um pouquinho da gênese, né? Onde foi mesmo que teve esse despertar, né, de, vamos dizer assim, juntar o Bourdieu com a questão da usabilidade, do design. Eu vi um pouquinho mais disso, isso me deixou curioso. E também curioso para ler as referências e também o trabalho depois no final também. Joia, obrigada, Elsa. Na realidade, assim, como eu falei, eu não conhecia Bourdieu. Então, não conhecia mesmo, porque eu sou da área de artes e sou da área de computação. E aí surgiu no grupo de pesquisa, até por Tânia Redkowski, né, que era a nossa coordenadora, ela queria ler o Homo Academicus. E aí eu realmente li, poucas pessoas leram no grupo, né, acho que umas 5 no máximo, e eu li de fato, e eu gostei. Então, o primeiro conceito que eu conheci de Bourdieu foi a questão do capital cultural. E aí eu pensando, né, a gente já tinha feito um desenvolvimento do meu doutorado na Escola Álvaro da Franca Rocha, com as crianças, e na realidade me empolgou muito isso. Então, como é que eu posso contribuir, como é que a área de design pode contribuir mais com o capital cultural dessas crianças, né? Então, aí você entra uma infinidade de outras áreas.
a gente estava trabalhando com realidade aumentada, realidade virtual. Então, como é que a gente pode fazer isso? E aí eu fui lendo também mais e veio a oportunidade de fazer o doutorado exatamente para estudar mais Bourdieu, conhecer mais a obra e fazer essa relação, já que eu estou lá na área de design. Entendeu? Certo, brigadão. Quer dizer, a Gênese, de certa maneira, com um grupo de pesquisa e com isso de uma leitura complexa, vamos dizer assim, né? Exatamente. E a gente começou, né, com uma leitura que já era uma leitura assim, foi difícil, né? A leitura do Homo acadêmicos, e depois a gente começa com outros mais simples. Ok, obrigado, viu? Obrigada a você. Maravilha. Vamos passar então a palavra agora para o Paulo. Eu não sei se vai ter mais alguém, mas pelo andar do nosso tempo aqui, seria bom que se as pessoas tivessem mais alguma questão, se manifestassem para a gente poder passar a palavra depois, né, para o Marcos. Por favor, então, Paulo. Oi, gente. Estão me ouvindo? Como é que tá o áudio aí? Estou ouvindo. Opa, beleza. Também queria dar os parabéns, achei a interface muito interessante o seu trabalho. Eu sou da área de comunicação, então lá Bourdieu é queridinho, né? Então a gente estuda muito Bourdieu. Mas tem poucas interfaces dele para além da sociologia da arte, que eu acho que você deve ter entrado em contato aí, e da sociologia em geral, né? De Bourdieu, enquanto esse estudo mais específico de como é que lida essa, como é que eu vou dizer, essa proliferação, na verdade, de é uma complexificação da teoria do capital do Marx. Ele vai tocar em outros aspectos ali, né? Vai complexificar com o conceito de capital, e para isso é muito interessante porque a gente está trabalhando enfim, com vários aspectos sociológicos, né? O que me interessou, na verdade, o que eu queria perguntar é um pouco do que foi apresentado já entre essa interface do Bourdieu e outras coisas, questões mais práticas, áreas mais práticas, que a gente não vê muito, principalmente Bourdieu associado a questões de análise específica de determinados produtos, né? É mais como, a gente analisa Bourdieu mais como o uso dos produtos e muito menos do que o produto é em si, tá? Minha questão é o seguinte, como é que você vê a relação de Bourdieu, ou pelo menos como é que você imagina que isso se processa de alguma maneira, entre as noções de Bourdieu e os padrões de usabilidade de experiência do usuário proposto pela área de usabilidade, né? Então, como é que você vê essa definição, essa ponte aí entre esses modelos, né, de experiência do usuário e as teorias de Bourdieu? Isso aí me interessou bastante. Se você conseguir esclarecer um pouquinho, é isso. Eu não sei se eu consigo te responder ainda, entendeu? Não tem problema. Porque, na verdade, eu estou no início do trabalho. Então, assim, eu já consigo ver a questão da distinção, da obra de distinção, a partir do momento que o design colabora para você ter, de fato, essa distinção, a partir do momento que você chega e você está, por exemplo, com um MacBook e você está com um PC, então essa distinção, tem inclusive uma fala da Pascolato que ela chega e ela disse que ela estava toda assim desarrumada, mas ela tinha uma bolsa Hermès caríssima e a mulher tratou ela bem naquele momento, já tinha tratado mal, e na realidade quem estava falando ali não era ela. Quem estava falando com aquela atendente daquele hotel era a bolsa dela. Então, na realidade, objetos, né, de design e objetos que promovem essa distinção. Com relação à usabilidade, quando eu pensei no capital cultural, em relação aos alunos, principalmente da escola pública, né, os alunos carentes, foi como colocar eles nesse ambiente, promovendo, por exemplo, uma boa experiência, coisas que a gente já vem fazendo no jogo. Então, na realidade virtual, de você promover uma inserção dessa pessoa em ambientes que eles não tinham possibilidades anteriores. Entendi. Quando você fala de boa experiência, na verdade, você está falando de boas práticas de software, seria alguma coisa assim nesse sentido, e isso ampliado para uma questão cultural da sociologia da educação, seria esse o conceito? Eu não limitaria assim ao software ou à questão digital, não limitaria, mas, por exemplo, você pode promover um ambiente que ele é físico
e você promover também um acréscimo de capital cultural desse sujeito, dando oportunidade a ele de estar presente em ambientes que eles não tiveram essa oportunidade. Então, seria mais ou menos isso. Então, quando vem a experiência do usuário, que foi o que Norman definiu lá, né, o User Experience. Então, ele é um conjunto. Então, esse conjunto ele pode ter software, mas ele pode ter também um produto. Então, é um produto físico, além do digital. Então, seria mais ou menos aí nesse campo. Mas eu ainda estou, assim, imergindo, quando eu vi ali que, na realidade, na área de design, o livro mais citado, a obra mais citada é A Distinção, então eu vou precisar ver melhor essa obra dele para também tirar minhas conclusões. Viu? Obrigado. Paulo, eu que agradeço. Então, pessoal, queremos agradecer então a Josimeire, né, desejar para ela boa sorte esse momento de pós-doutorado, né? Que bom, Josimeire, que as coisas estão fluindo para você, né, que as suas fontes elas não precisam de você, delas estarem, vamos dizer assim, interagindo, né? No meu caso aqui eu estou num impasse muito grande, porque eu preciso das pessoas e nós estamos ausentes dos ambientes de interação, né? E você tem as fontes que são documentos, né, ou produções. Então, isso facilita bastante. Desejo muita sorte para você, né, e que você em breve possa contribuir com a gente, tá? Obrigada, Calcinho. Eu que agradeço aí.